Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Você está aqui com a gente no Alesp Conecta, que começa agora. Nosso tema é financiar o imóvel. Como escolher a melhor taxa? Porque este é um quesito complicado quando você vai financiar imóvel. Tem muitas agora, né? Nos últimos 2 anos, as linhas de crédito elas estão variadas. Por isso que a gente vai conversar com um especialista agora, que é educador financeiro, é o Lucas Maurício. Ele tem um canal no YouTube que fala de finanças, em geral, e investimento. Já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Jeremias. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece muito pelo seu tempo. E olha, Lucas, eu estou vendo algumas notícias aqui. Olha, nós estamos nessa gravação indo quase para o segundo semestre de 2021. Estamos na segunda quinzena de maio de 2021. E tem aqui, por exemplo, uma notícia do Globo: novas linhas de financiamento e juros baixos ampliam crédito imobiliário que deve bater novo recorde em 2021. Ainda está bom para comprar imóvel? A gente está vivendo um tempo relacionado à Selic, que você poderia explicar mais para frente para a gente, que está favorável? Aí depois a gente vai falar sobre essas modalidades de taxa. Legal, boa pergunta. A gente está com a Selic em alta agora, nesse momento, né? Nas últimas semanas aí, o Banco Central subiu por 2 vezes a taxa Selic em Uhum, 0,75 ponto percentual, levando aí de 2% ao ano para 3,5% ao ano. uhum, Apesar dessa alta, a gente ainda está em níveis historicamente baixos. Então, uhum. vamos dizer assim, ainda está vantajoso, tá? Ainda está favorável, vamos dizer assim, para a gente ter a aquisição de um imóvel via financiamento, por exemplo. Né? Uhum. Como os bancos costumam trabalhar com spread, ou seja, que é a diferença entre quanto eles cobram e quanto efetivamente eles pagam, esse spread, ele, como costuma ser bastante alto, apesar da alta da Selic de 2, né, para 3,5% ao ano, essa alta ainda não se refletiu integralmente nas taxas de financiamento. Tá? Então, apesar da Uhum. alta, a gente ainda tem um ambiente favorável para esse tipo de financiamento, né, de empréstimo. Legal. E eu queria saber um pouco depois, a questão da Selic e da TR, como é que elas influenciam nessas modalidades. Mas eu fiz uma pesquisa Uhum. lá no seu canal, você tem um vídeo interessante que fala das várias modalidades, e eu vou até ler aqui para o nosso telespectador para a gente entender. Olha, atualmente temos as seguintes modalidades de taxa de financiamento de imóveis: a tradicional, que é a taxa fixa mais a TR. Depois a gente tem a taxa fixa com correção pela poupança. Essa o Lucas vai explicar para a gente, que é relativamente nova. Aí temos taxa fixa com correção pelo IPCA e temos taxa fixa durante todo o período do contrato. Pode resumir um pouquinho de cada uma dessas para a gente, Lucas, por favor? Vamos lá. Bom, a primeira que se falou é justamente aquela que é a mais tradicional, é aquela que eu Uhum, acredito que todo brasileiro que em algum momento já se interessou por financiamento ou que tem um financiamento já conhece, né? Que é a taxa uhum, fixa mais a TR. TR é aquela taxa referencial que é utilizada para corrigir alguns índices, como por exemplo, a própria poupança, tá? uhum. Essa é a que a gente já conhece. Né, nos últimos 2 anos, como você falou, foram surgindo novas modalidades, justamente para trazer essa maior diversidade, né, para que cada cliente, cada a pessoa, né, que vai adquirir aí um financiamento possa escolher o que faz mais sentido de acordo com o seu momento de vida, de acordo com a sua perspectiva para o futuro, enfim. Uma das que você falou foi a corrigida pela poupança. Né? Então, nesse Uhum, modelo, basicamente a gente tem uma taxa fixa de partida menor, tá? Em torno aí de 4% ao ano, mais a taxa de poupança. A taxa de poupança a gente já está acostumado. Né? Quando a Selic é menor do que 8,5% ao ano, essa taxa é de 70% da Selic. Quando a Selic está uhum. superior a 8,5% ao ano, a poupança é 0,5% ao mês mais a TR. Tá? Como a TR está zerada, a gente fala que é simplesmente 0,5% ao mês ou por mais ou menos uns 6,17% ao ano. Essa é a taxa Uhum. da poupança. A Certo. gente tem também a taxa pré-fixada. Pode perguntar. Não, fique à vontade. A TR e a Selic, elas meio que andam juntas ou são independentes? Mais ou menos. Né? Durante toda a queda da Selic, né, a gente foi vendo
a TR também, de certa forma, caindo, até um momento que em Uhum. 2017, não me falha a memória, a TR ficou zero, né, foi para zero, e Uhum. até então, né, agora 2021, a gente está com a TR ainda zerada. Né? A TR ela Certo. depende de outros fatores também, inflação e tal. Então, assim, muita gente está olhando para a taxa fixa mais TR como algo do tipo, não, esse aqui é só taxa fixa, né, já que a TR está zerada. Certo. Mas nada garante que durante 30 anos, 20 anos de contrato, de financiamento, a TR vai ficar estável em zero. Né? Então, esse é um Uhum. primeiro ponto aí de atenção. Né? Não considere a taxa fixa mais TR como simplesmente taxa fixa. Né? Se você quer taxa fixa de verdade, existe aí um modelo de financiamento para isso, né? Que é o que a gente chama, de maneira mais técnica, da taxa pré-fixada, porque ela é fixada anteriormente, né? Ela é fixada no Uhum. momento da contratação do contrato. Então essa aí Então a é gente a que... Pode falar. Não, fica à vontade. É porque a gente então falou da tradicional, que é a taxa fixa mais a TR. A gente falou da taxa fixa com correção pela poupança, que aí você Isso. explicou direitinho. E aí então só faltou outras duas, que é a correção pelo IPCA, por exemplo. A concorreção pelo IPCA é a que tem a menor taxa fixa de partida. Então, por exemplo, na Uhum. Caixa você encontra a taxa fixa, quando ela é corrigida pelo IPCA, a partir de 2,95% ao ano até 4,95% ao ano, dependendo aí de relacionamento com o banco, ou se você é funcionário público ou funcionário da iniciativa privada. Tá? Mas ela é a que tem a taxa de partida menor, né? Como eu falei, de 2,95 a Uhum. 4,95. A da poupança já parte de 4, por exemplo. Né? E a fixa mais TR varia aí de 7 a 8% de partida, mais ou menos. Só para a gente ter uma noção de como elas se comparam. Essa Uhum. taxa, ela é, vamos dizer assim, a que eu consideraria mais arriscada, essa modalidade corrigida pelo IPCA. Porque apesar dela começar de partida com um valor fixo muito baixo, o IPCA ele varia com uma certa volatilidade que é alta. Né? Volatilidade é quando algo vai para cima e para baixo muito rápido. Né? E isso Certo. acontece com o IPCA. A gente viu aí IPCA na faixa dos 2, 3% ao ano e agora já está 5% ao ano. Né? E a gente já viu em 2016, por exemplo, IPCA de mais de 10%. A gente já viu aí em período da década de 80, principalmente, IPCA de, sei lá, 100, 1000% ao ano. Eu acho que a gente não vai chegar nesse patamar, mas é só para a gente ter uma perspectiva do que pode acontecer com o IPCA, com a inflação. Ele varia muito. Uhum. E é justamente por isso que a taxa fixa dele é tão baixa. O risco dessa operação ele está mais para o cliente, né, que é o tomador de empréstimo, do que para o banco. Então, com isso, o banco concede uma taxa de partida menor, já que o risco da inflação está indo diretamente para o bolso do cliente. Legal. Então falamos da taxa fixa mais TR, que é a tradicional, a correção pela poupança, agora você falou do IPCA, e agora eu acho que essa é uma das mais interessantes, porque é a taxa fixa durante todo o período do contrato. Eu Uhum, queria saber se essa é o do programa Casa Verde e Amarela, uhum, e se é essa que você começa e termina com o mesmo valor, com a mesma parcela. tá. Não, a da taxa a taxa fixa, né, durante todo o contrato, também chamamos de taxa pré-fixada, Uhum. ela não é o mesmo modelo do programa Casa Verde e Amarela. Tá? O Casa Verde e Amarela é Ah, aquela tá. taxa tradicional, que é a taxa fixa mais a correção pela TR. Tá? Uhum. Então, são diferentes. Tá? E apesar da taxa ser fixa, isso não tem a ver com a parcela ser fixa. Tá? Quando a gente Uhum. fala de parcela, a gente está falando muito mais de tabelas de amortização, das quais as duas principais, mais conhecidas, são a SAC e a tabela Price. Né? Quando a Uhum. gente fala de financiamento imobiliário, a gente tem aí mais de 80% dos contratos sendo fechados via tabela SAC. Tá? Ela é uma tabela que ela é mais Uhum. vantajosa para longo prazo. O que não quer dizer que a price seja mais vantajosa para curto prazo, mas é que quanto maior o prazo, mais desvantajosa fica a price. Isso muito Ah, pela forma entendi. matemática como ela é calculada. Tá? É, Uhum. se quiser, eu já posso entrar aí, né, nas diferenças principais entre SAC e price, Por mas favor. basicamente a SAC, o que é SAC? Né? Sistema de amortização constante. Então, o que é constante não Uhum. é a parcela, é a amortização. O que é amortização? Né? Só para Certo. simplificar
esse nome que é meio, pode ser um pouco esquisito, né? A amortização é justamente aquela parte da sua parcela que é utilizada para reduzir o seu saldo devedor, que é quanto efetivamente você pegou Uhum. emprestado. Então vamos dizer que você pegou Certo. 200 mil emprestado no financiamento. Esse é o seu saldo devedor inicialmente. Tá? Então, a sua amortização é a parcela, ou melhor, a parte da sua parcela que vai reduzir esse saldo devedor. E o restante da sua parcela é o quê? Juros. É basicamente juros, seguros e taxas. Né? Mas a grande, maior parte, assim, a gente está falando de juros. Pelo fato de a SAC ter uma amortização constante ao longo de todo o contrato, enquanto a Price tem uma amortização pequena no começo e grande no fim, e os juros eles incidem sobre o saldo devedor, você concorda que se a SAC ela reduz mais a amortização, ou seja, reduz mais o saldo devedor do que a Price no início, então a gente tem o Uhum. juro incidindo sobre um saldo devedor menor, logo de partida. Né? Então, se você fizer a simulação das duas, né, com o mesmo prazo, o mesmo juro, tudo certinho, tudo igualzinho, você vai ver que o montante de juros na primeira parcela da SAC e da Price são exatamente iguais. Ou melhor, Uhum. é exatamente igual. Mas, a partir já da segunda parcela, como a SAC reduziu mais o saldo devedor, aquele percentual de juros que você contratou vai incidir sobre um valor menor. E cada vez menor. Justamente Uhum. porque ela amortiza mais rápido, né, do que a tabela Price. Muito legal. Para a gente entender essa questão de amortização, faça uma simulação na Caixa Econômica Federal, por exemplo, e você vai ver lá no final do resultado que você lá fez um financiamento, sei lá, de 200 mil, aí você pagou Uhum. 1.500 reais. Aí você fala, ah, então eu devo 200 mil menos 1.500. Não, não, não. Dos 1.500 que você pagou na primeira parcela, se você for olhar lá, você só amortizou, ou seja, efetivamente do seu financiamento, você só pagou 500 reais mais ou menos, né? Os outros Por 1.000 aí. no começo foi praticamente juros. Eu entendi mais ou menos isso pela simulação que eu fiz. E à medida que você vai avançando, aí você vai conseguindo efetivamente pagar os juros e aí pagar o financiamento em si, né? Por isso que as pessoas sempre falam, até que dê uma questão importante. Quando eu recebo, por exemplo, eu fiz um financiamento e passou 5 anos, eu ganhei sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais. Compensa eu ir lá e colocar esse dinheiro ali para amortizar mais rapidamente? Compensa sim. O que acontece quando você utiliza um dinheiro adicional, vamos dizer assim, vamos dizer que sua parcela seja R$ 1.000, né? Como você falou aí, por volta de 200, 300 reais no início, né, nas primeiras parcelas, vão ser para amortização e o resto aí, 700, 800 reais, vão ser de juros. O que acontece quando, em vez de você pagar somente R$ 1.000 numa parcela, você escolhe pagar mais R$ 500, por exemplo, ou mais R$ 10.000, como foi que Uhum, você falou. uhum. A grande maior parte desse valor vai ser utilizado para abater diretamente do saldo devedor. É como se você Certo. pagasse as últimas parcelas. Né? Então você pagou Uhum. a atual, porque a atual você sempre tem que pagar, senão você se torna um inadimplente. Né? Inadimplente. Então É, isso não dá, porque aí tem aquele risco do banco pegar, né, o seu imóvel e tal. sim. Então você tem que sempre pagar a atual e é como se você estivesse pagando as últimas parcelas. E por que isso é vantajoso? Porque as últimas parcelas são as que têm menos juros, tanto no Uhum. saque quanto no price, mas principalmente no saque. Né? No saque, a última parcela tem, sei lá, R$ 6 de juros, enquanto no price tem 16, 15. Tá? É verdade. Então, você está pagando uma quantidade. É como se você estivesse pagando uma parcela, tá? Em que 90% dela, 95% dela vai direto para amortização. Então, desses 10 mil, É. praticamente os 10 mil vão ser usados para diminuir o seu saldo devedor. Então, se você chegou ali no quinto ano devendo, em vez de 200 mil, devendo, vamos dizer, 170 mil, aí teria que simular para saber Uhum. direitinho quanto que seria o valor, mas vamos Sim. dizer que fosse 170 mil, você pega e já tira esses 10 mil, você passa a dever como se fosse 160 mil. E isso é recalculado retroativamente até que pode até você ver que a sua próxima parcela, depois de fazer essa amortização, vai ser um pouquinho mais barata. Por quê? Como o saldo devedor é menor, o juro que incide sobre o saldo devedor também será menor.
É, quando a gente Com faz isso, a a sua parcela fica simulação, um pouco fica mais barata. exatamente. Quando a gente faz a simulação, fica bem simples. Você geralmente começa, vamos supor, a simulação que eu fiz estava 1.500 na primeira, e eu acho que eu fiz em 15 anos, e estava acho que 600 e pouco na última. Então, o que Uhum, acontece? Se eu pego e vou pagar, eu tenho 6 mil reais, eu consigo abater, de 600, eu consigo abater 10 lá do final, né? E que é, pelo que você explicou, bem vantajoso, porque ela, efetivamente, seriam 10 parcelas, né, que você deixou de pagar lá do final, num valor mais baixo, e que se você deixar, se você não tivesse feito esse aporte, aí você teria que pagar mais 10 parcelas e com mais juros. Eu estou aqui no programa Casa Verde e Amarela e eu tenho aqui as faixas de grupo 1, 2.000, grupo 2 de uhum, 2 a 4, grupo 3 de 4 a 7. A gente sabe que teve uma notícia aí de que o grupo 1 teve um corte muito expressivo pelo governo federal. Então, hoje, basicamente, o que está existindo, pelo menos pelo que eu pesquisei, é a faixa aí de 2 a 4 mil, quem ganha de 2 a 4 mil e quem ganha de 4 a uhum. 7 mil. O programa, quem está nessas faixas, Lucas, vale a pena sempre fazer pelo Casa Verde e Amarela? Por que eu pergunto isso? Eu estou aqui no site da Caixa e se eu faço uma simulação, a Caixa me dá várias opções. SBPE, Uhum. é, TR, PCA ou taxa fixa. Depois vem crédito imobiliário e poupança caixa. E vem vários. Crédito imobiliário, poupança caixa, relacionamento com a caixa. E lá embaixo tem programa Casa Verde e Amarela. É bom dar uma olhada nos outros ou posso ir direto no Casa Verde e Amarela que tem os juros mais baixos? Se eu estou nessa Não, faixa aí de. é sempre bom a gente dar uma olhada, pelo menos, né, nas outras também, porque pode ser que você consiga uma condição melhor, é, tanto na Uhum. Caixa em outra modalidade, né, porque cada modalidade tem os seus subsídios, tem as suas características diferenciadas. Né, inclusive também em procurar, pesquisar em outros bancos. Né, não é porque é a Caixa, que é a mais conhecida, que grande parte dos brasileiros tem conta, que por isso, e também por ser estatal, que ela vai ter a melhor condição. Né? Os bancos, muitos Uhum. bancos, inclusive públicos, né? Banco do Brasil, ou bancos privados, têm também, eles também querem uma fatia desse mercado. Então eles não vão colocar uns Sim, juros muito diferente ou muito alto em relação à própria Caixa. Né? Em geral, a Caixa tende a ditar o ritmo, vamos dizer. Né? certo. Por cerca de 2 anos atrás, quando a taxa lançou, se não me engano, foi o modelo IPCA, né, que ela lançou 2 anos atrás, não existia isso. E outros bancos, logo alguns meses depois, copiaram isso também. Agora, no ano Uhum. passado, foi a vez, se eu não me engano, do Itaú, que ditou o ritmo. Quando lançou, se eu não me engano, foi a taxa da poupança. Enfim, teve algum outro banco que fez primeiro e a Caixa acabou copiando depois. Então, assim, existe uma dinâmica nesse mercado de que ninguém quer perder mercado, né? Ninguém quer perder cliente. Sim. Então é importante sim você pesquisar em diversos bancos e no caso da Caixa e também de alguns outros bancos que têm diferentes modalidades, procurar também se informar para ver qual que é o mais vantajoso. Né? Não necessariamente a Casa Verde e Amarela vai ser o mais vantajoso. Ô, Lucas, o seu site, você dá orientações gerais de finanças e de investimentos, né? Mas eu queria Uhum. aqui, no nosso tópico específico sobre imóveis, é, onde acontecem os maiores erros? Porque agora, com mais modalidades de taxa, ficou mais complexo ainda a pessoa adequar. Porque o que que ela tem que ver, basicamente, é o salário dela, e aí tem várias modalidades, e aí tem a tal da Selic que vai aumentando. Eu acho que, dando uma olhada no seu canal, a pessoa já vai ficar bem esclarecida, porque são várias etapas. Mas existe um beabazinho aí para a gente seguir? Assim, no caso, a primeira coisa que você tem que fazer é você, assim, escolher bem, né? O brasileiro, ele tem muito um histórico referente a imóveis, né? Principalmente aí década de Uhum. 70, 80, com a inflação galopante, o investimento que seria, assim, mais seguro, muito quando você conversa com os mais velhos, né? Você percebe isso. O investimento mais seguro, aquele que sempre ganha da inflação, sempre foi, né, o imóvel. Hoje em dia, essa realidade não é tão certeira assim, né? Não é uma certeza Uhum. absoluta de que isso é dessa forma. Mas aquele imaginário de que o brasileiro sabe escolher bem um imóvel, porque qualquer imóvel dá certo, qualquer imóvel valoriza, isso hoje em dia a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado. Tá? Você escolher bem a localização,
entender ali se aquele imóvel de repente vai construir uma estação de trem, de metrô ali perto, se vai construir um shopping, ou de repente se vai surgir, tem alguma chance de surgir uma comunidade, são coisas que influenciam no futuro, né? Apesar de, quando a gente fala Uhum. de financiamento, geralmente é uma compra para moradia, né? Você também quer ver a sua moradia se valorizando, o seu bairro ficando mais legal, com mais lojas, com mais shoppings, né? Com melhor atendimento viário, né? Com ônibus e tal. E não, né, isso indo para o outro caminho. Tá? Então, acho que o maior cuidado, ou um dos maiores cuidados que a gente tem que ter nesse momento é isso. Em relação às taxas, vai muito do que você acredita para o futuro. Né? Eu acredito que isso, para a grande maioria dos brasileiros, seja algo difícil, né? Porque Uhum. a gente ainda tem pouco acesso à educação financeira, não direi nem acesso, né? Mas pouco interesse ainda. A educação financeira tem crescido bastante nos últimos anos, no YouTube e tal, mas ainda há pouco interesse. Está crescendo, mas tem pouco interesse. Então, as pessoas têm que entender pelo menos um pouquinho do que é Selic, o que é inflação, o que a Selic tem a ver com a inflação, que tem tudo a ver. Né? A Selic é basicamente um instrumento para controle da inflação. Aqui no Brasil ela é utilizada Uhum. dessa forma. Então, se a inflação agora está por volta de 5% ao ano, se ela começar a subir para 6, 7, 8, 10, igual foi ali em 2016, a Selic vai ter que subir para acompanhar e passar essa inflação, para meio que forçar essa inflação a cair. Tá? E é por isso, na verdade, que a gente teve aí, durante 2, 3 anos, uma Selic tão baixa, porque a inflação estava controlada. Como a inflação controlada, não tem por Uhum. que eu manter uma Selic lá no alto. Tá? Então, esses ciclos, quem vai contratar um empréstimo, né, um financiamento tão longo quanto costuma ser de 30 anos, 20 anos, até mais, às vezes 35 anos, precisa estar ligado e entender como as coisas funcionam. Né? Por exemplo, não se encante aí com a taxa fixa de 2,95%, 3% mais IPCA. Porque, como eu disse, pode ser Uhum. que o IPCA bata 10% ao ano, 15% ao ano. E aí você vai estar com um contrato pagando 15%, 20% ao ano de correção. É complicado, É. entendeu? E com o Já por seu outro lado, as salário. pessoas... Uhum, pode falar. Não, é só ia pontuar. Vamos supor que você tem uma taxa muito alta de IPCA que segue basicamente a inflação. O seu salário, vamos supor que é corrigido 2, 3%, e aí o seu índice de imobiliário vai para 10%, então é um cuidado. Você dizia, então? Também. Uh, em geral, né, na grande parte dos empregos, existe o dissídio, né, que é aquele Uhum, fenômeno que vai corrigindo ali o salário ano a ano. Né, mas, enquanto a alteração dos juros pelo IPCA é mensal, quando e se você tiver dissídio, vai ser só a cada 12 meses. Né? Então, talvez isso não se compense. Né? Essa sua alta do salário, pode ser que o seu salário nem seja corrigido exatamente pelo IPCA, pode ser menos, pode ser um pouco a mais. Aí uhum. depende da negociação da empresa, né, com os funcionários e tal. Mas eu acho que é basicamente esses cuidados aí principais que você precisa ter. Lucas Maurício, eu coloquei aqui Lucas Maurício, você consegue chegar lá no site dele, que, ô Lucas, a sua formação é de engenharia eletrônica, é engenharia, né? Em vocês eu confio, porque engenheiro geralmente gosta de fazer conta, é isso? Sim, eu sou Engenheiro engenheiro eletrônico eletrônico. de computação, formado Ah, pela Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. que legal. Ah, e daí o sotaque. Bom, para finalizar, eu queria só que você, depois você precise ir lá fazer uma simulação e ter detalhes, porque a gente falar em números assim, coisas abstratas, eu sei que não é fácil a gente entender, mas para finalizar, eu queria que o Lucas desse uma ajudinha para a gente no seguinte: quando eu estou lá no site da Caixa, então eu tenho lá os índices. De cara, vamos supor, eu pus aqui Casa Verde, programa Casa Verde Amarela. De cara, ele já dá o saque como alternativa de amortização, mas ele também ele fala de cenários lá e você pode, por exemplo, escolher a price. Mas o Lucas já explicou que o saque, em geral, é o mais utilizado nos imóveis. Mas quando você vai lá para ver cenários, Lucas, então tem assim, ó, índice IPCA médio hipotético. E aí complica, né? Como é que eu vou saber qual que é o IPCA médio hipotético num financiamento, sei lá, de 10 anos? Aqui eles falam assim, ó, ensina um valor entre 0 e 15% de IPCA. Ele está querendo dizer o Sim. quê? Que você, nos próximos 10 anos, você tem que saber uma média tanto aqui do IPCA, do TR hipotético e também do rendimento. E onde é que a gente vai achar esses índices? Difícil, né? Sim. Ah, o,
O Banco Central tem um boletim que ele solta toda segunda-feira de manhã, que chama Boletim Uhum. Focus. Esse boletim ele Certo. traz, vamos dizer assim, um apanhado das expectativas do mercado em relação a diversos índices, incluindo o IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic. E outros aqui também, mas esses são os principais, né? Então, por exemplo, o IPCA, qual que eu coloco? Você pode colocar aqui, por exemplo, eu estou com ele aberto aqui agora, por isso eu estou olhando aqui para baixo. O Uhum. IPCA, a expectativa dele aí é de terminar o ano em torno de 5,15%. Tá? Mas esse Já para índice, 2020. desculpa te cortar, esse Uhum. índice que a Caixa pede não é nos 10 anos, 20 anos de financiamento, essa média hipotética. Sim, É desse ano. ele é uma média hipotética realmente em tese, assim, de todo o seu contrato. Mas eu não Hum, sei nem qual que é o IPCA que vai terminar no final desse ano, né? ninguém O sabe, né? mercado, ele tem, ninguém sabe. O câmbio, então, nem se fala, né? Mas o câmbio aqui não é tão importante. Ah, o mercado, ele faz, né, essas previsões, né? Tem modelos matemáticos, tem Certo. engenheiros, matemáticos, economistas, estatísticos fazendo esse tipo de conta nos bancos, né? E o boletim de focos é justamente um resumo, né, um apanhado que o Banco Central faz. É como se ele perguntasse a opinião, né? Ô Itaú, quanto que você acha que Certo. vai terminar? Ah, eu acho que vai terminar em 5%. Ah, legal. E o Santander? Ah, 5,5%. Ah, aí não sei qual, 6%. E aí ele faz uma média aí, uma ponderada, e ele chega em qual que seria o valor esperado. Quer dizer que vai ser isso? Não. Mas se você for chutar algum valor, é melhor você chutar, né, em linha com o mercado, né? Não precisa ser na vírgula ali, Uhum. né? 5,15, 5,25, mas em torno ali de 5, 5,5%, né? Mas é algo interessante que o mercado tem expectativa, eu estou vendo aqui, de já em 2022 a inflação cair. Então, Certo. enquanto o IPCA está uma expectativa aí em torno de 5,15% no final desse ano, para os outros anos ele está mais em torno de 3,5%, 3,20%. Tá? Então, o mercado espera Uhum. que com uma alta da Selic, isso puxe a inflação para baixo. A inflação. Eu acho que é relativamente seguro você colocar aí um IPCA, pensando no longuíssimo prazo, 10, 20, 30 anos, um IPCA na faixa de 5%. Tá? Mas assim, é Certo. chute. Pode ser que seja muito Aham. mais que isso e pode ser que seja menos. É mais provável até que seja mais. Tá? A gente, ao longo da história do Brasil, a gente vê um IPCA mais tendendo a querer subir, né, do que tendendo a Uhum. querer cair. E a Então, TR esse é um hoje, número você que você chutaria pode usar. quanto? A TR, eu não vejo expectativa de ela subir agora, né? Eu acho que a Selic, a inflação tem Uhum. que subir ainda um pouco mais para que ela suba. E aqui no relatório Uhum. a gente não tem essa expectativa. Tá? De repente fazer uma pesquisa nos grandes portais, né, de informação, né, de notícias, Uhum. porque sempre tem uma notícia ou outra, né, tentando prever esse tipo de coisa. Mas a TR acho que pode Muito bem. deixar zero por enquanto, ou coloca ali um valor baixo, tá? Historicamente a TR ela é mais baixa do que os demais índices, né? Então, só para entender e fechar, essa questão do cenário, por exemplo, de simulação de cenários, estou falando da Caixa, mas pode ser qualquer banco, Uhum. né? Ela é dentro do ano ou ela é dentro. Você falou que em tese seria o período do contrato, mas aí fica mais O difícil contrato mesmo de inteiro. prever, né? Do contrato inteiro, Não, porque o IPCA desse ano pode ser 5, 2022 pode ser 3, 2024 pode ser 7, ninguém, é complicado, né? Prever cenários, né? exatamente. E até por isso é que a gente usa uma média mesmo, né? Uhum, Porque a gente teve a inflação aí por volta de 3%, agora já está 5%. Pode ser que termine o ano em 5 mesmo, né? Como é a expectativa do uhum, mercado, ou pode ser que termine em 7. Mas o importante é que na média isso vai ficar aí, espera-se, né? Dentro do centro da meta, né? Uma outra possibilidade seria isso, né? Analisar aí nas uhum. notícias qual que é o centro da meta de inflação, né? O governo ele define isso periodicamente e você tentar colocar no meio, né? Geralmente é uma faixa, né? Vamos dizer, o IPCA ele vai ter que variar entre 3,5 e 5,5, sendo o centro da meta 4,5 ao ano, né? Uhum. Por cento ao ano. Então você pode colocar ali a sua simulação como o centro da meta. Uma outra opção também é você colocar diversos valores diferentes e ver como que vai impactar. Né? Se eu colocar 10%, o contrato com o IPCA vai corrigir, cara, com 13, 14, 15%, dependendo de qual for a sua taxa Uhum. fixa. Já os outros não vão sofrer tanto assim.
né? O de poupança talvez sofra um pouco, porque a Selic vai ter que ser elevada. A de TR é possível que sofra um pouquinho também, porque a gente está falando de um cenário com IPCA e Selic alto, provavelmente a TR vai ter saído de zero. Agora, o único que não vai ter alterado de jeito nenhum é o com taxa fixa, pré-fixada ao longo de todo o contrato. Esse aí é o que o pessoal em geral tende a fugir de cara, até complementando o raciocínio que eu tive na outra, quando eu comparei, né, com o IPCA. O IPCA, o pessoal olha e vê, pô, aqui começa 3% ao ano mais IPCA. Legal, parece baixo. Já o outro, né, a taxa prefixada, a gente está falando de uma taxa de 9, 10% fixa. Começa alto. Né? Mas pode ser que essa taxa fixa de 9, 10% ao ano, mesmo ela sendo alta de partida, as outras cresçam tanto, principalmente a com o IPCA, cresçam tanto que essa aqui fica barata. Entendeu? Então, Uhum. não se deixe levar pela primeira impressão, né, de que, opa, a taxa fixa está barata aqui, então vai ser bom o contrato todo. Não, tem um IPCA somando ali que pode ser prejudicial. E também não se É. deixe levar negativamente por uma taxa pré-fixada que começa muito alto, só que ela vai parar, ela nunca vai crescer, ela vai ser sempre estável, não tem nenhum tipo de correção. Então, ficar bastante atento a isso, não se deixar levar aí pela primeira impressão, estudar. Não é um tipo de decisão que se faça muito rápido, né? Vou financiar o imóvel, do nada vai lá, financia, assina. Não. Tem que pesquisar o local, tem que pesquisar as taxas, ver se é o melhor momento. Enfim, isso aí vai comer, vamos dizer assim, parte do seu salário durante muitos anos. Então tem que ser algo Pois é. feito de maneira muito bem estruturada e pensada. Tá certo. Eu conversei com o Lucas Maurício, ele fala de finanças e investimentos, tem um canal no YouTube que aborda isso com muita profundidade, a gente passou só por cima dos temas aqui, mas pelo que você explicou, Lucas, olha, se você estudar direitinho, é mais previsível do que o casamento. Então, olha, vai lá, vê as taxas, vê o lugar, você vai comprometer vários anos o seu orçamento, então aproveita e estudar, e o Lucas Maurício é um bom caminho para você ter bastante entendimento. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Lucas. Obrigado a você, Jeremias. Grande abraço. E a você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição do Alesp Connect.